Vou apresentar a vocês os deuses antigos. Mais antigos que os faraós do Egito, mais antigos que o panteão do Olimpo, mais antigos que a escrita. Os deuses da Mesopotâmia governaram quando a civilização estava apenas começando a tomar forma no crescente fértil, entre os rios Tigre e Eufrates. Sua adoração coincide com o nascimento da roda, da irrigação e da linguagem escrita, há mais de 5.000 anos. Mas você pode se surpreender ao saber que, mesmo que nunca tenha ouvido seus nomes antes, algumas de suas histórias são estranhamente familiares. Agora, quero começar com uma advertência importante. O panteão mesopotâmico existiu por muito tempo, e essa religião foi praticada por muitas culturas diferentes, ao longo de centenas de milhas e milhares de anos. Cada cultura tinha sua própria visão um pouco diferente de como praticavam a religião, então não há versões definitivas dessas histórias. Por exemplo, pode haver bastante sobreposição entre os deveres de diferentes deuses e quais deuses são mais importantes. Quando os sumérios adotaram a religião, cidades diferentes tinham deuses patronos diferentes. E assim, quando certas cidades como Acádia, Assur ou Babilônia construíram seus impérios, seu deus patrono se tornou muito mais importante e frequentemente adotou as qualidades de deuses que costumavam ser mais importantes em diferentes cidades. Em resumo, não existe uma Bíblia mesopotâmica que nos dê um único cânone definitivo. Agora que deixamos essa ressalva para trás, vamos voltar nossa atenção para o topo do gráfico. Abzu e Tiamat são os deuses primordiais e apresentam uma cosmologia interessante. Ao contrário de outras religiões que apresentam ou um criador, ou talvez personificações da terra e do céu, os primeiros seres, Abzu e Tiamat, eram as personificações da água doce e da água salgada. Tiamat, a reluzente, é o mar furioso, a monstruosa personificação do caos primordial. Abzu, seu marido, era o rei do mar primevo de água doce, abaixo do mundo, de onde todos os aquíferos tiram suas águas vitais. Essas duas águas se misturaram e Tiamat deu à luz as estrelas nos céus, e elas, por sua vez, geraram Anshar e Kishar. Não há muita informação que sobreviveu sobre esses dois, mas eles são o primeiro exemplo, tanto dentro dessa árvore genealógica quanto historicamente, de um tropo muito popular entre muitas religiões politeístas: o Pai Celeste e a Mãe Terra. Seus filhos, Anu e Ki, são outra forma desse mesmo tropo. Assim como os titãs e os olímpicos gregos, eles cumprem o mesmo papel de seus pais. Anu era o deus supremo, mas apesar disso, era raramente adorado e meio que caiu no esquecimento. Seu papel mais importante na sociedade, em vez de ser um deus do céu, era ser uma espécie de deus da divindade em si. Ele transferia a autoridade divina para reis na terra e deuses igualmente. Sua esposa Ki tem algumas identidades, tendo sido chamada de Urash e mais tarde sendo substituída por Antu, embora todas sejam mais ou menos a mesma pessoa. Ela era a deusa da terra, e acreditava-se que a chuva era a semente de Anu, e que, quando a chuva caía, a terra engravidava, e que, assim, dava à luz a todas as coisas juntamente com as plantas. Ki deu à luz os Anunnaki, que são meio que o equivalente aos Olímpicos ou aos Aesir da mitologia nórdica. Seu nome significa aqueles que decretam, pois acreditava-se que eles seguravam os destinos dos humanos em suas mãos. Os dois mais importantes dos Anunnaki eram os irmãos Enlil e Enki. Enlil, em contraste com seu pai, era muito adorado. Ele era visto como o pai benevolente definitivo, e era tão sagrado que até mesmo certos outros deuses não podiam olhá-lo diretamente. Ele era responsável pela criação da civilização, e seu templo era a âncora entre o céu e a terra. Sua esposa era Ninlil, que era a Senhora do Vento, ou Senhora do Campo Aberto. Quando eles se encontraram, Enlil seduziu Ninlil à beira do rio, e eles conceberam Nana, o deus da lua. Enlil foi então enviado ao submundo por seu relacionamento ritualmente impuro com Ninlil, mas ela o segue. No caminho, ela encontra Enlil 3 vezes, disfarçado como porteiro da cidade que ele deixou, como o rio do submundo e como barqueiro do submundo, um elemento da religião mesopotâmica que mais tarde seria integrado à mitologia grega. Cada vez, Ninlil é seduzida e engravida de uma nova divindade, um deus dos canais, um deus com uma curiosa dupla associação tanto com o submundo quanto com a cura, e mais importante, o deus da morte, Nergal. Enlil também é importante no mito do dilúvio mesopotâmico, outro ponto de semelhança com religiões posteriores. Originalmente, a história dizia que houve um grande dilúvio, e Enlil recompensou o único sobrevivente, Utnapishtim, com a imortalidade. Mas, em versões posteriores, ele foi o próprio causador do dilúvio. Enlil não conseguia dormir
porque havia muitos humanos na terra fazendo barulho. Então decidiu matar todos os seres vivos com um dilúvio. Seu irmão, Enki, avisou Utnapishtim sobre o dilúvio iminente. Então ele e sua família se tornaram os únicos sobreviventes. Enlil ficou furioso ao ver humanos ainda caminhando na terra, mas seu filho Ninurta e sua neta Inanna o convenceram a prometer nunca mais inundar a terra novamente. E em vez disso, periodicamente reduzir a população humana com animais selvagens e fomes. Então, viva! E depois, Enlil foi brevemente ver os humanos, e eles o trataram com respeito, apesar, ou talvez por causa, do apocalipse que ele havia acabado de causar. Então ele abençoou Utnapishtim com a imortalidade. Essa era muito mais uma explicação mítica do que uma fábula moral. O outro principal Anunnaki, Enki, é um deus da criação, além de ser um trapaceiro, às vezes heróico, às vezes vilanesco e em outras apenas preguiçoso. Ele é uma figura central na criação da humanidade. Certa vez, Abzu estava ficando velho e cansado, mas foi perturbado pela algazarra dos deuses mais jovens e decidiu destruí-los. Os deuses descobriram isso e Enki se apresentou como seu defensor. Ele colocou Abzu em um sono profundo e o carregou para as profundezas da terra. Isso levantou a questão: quem cuidaria das águas primordiais de Abzu enquanto ele dormia? Então, Enki mergulhou nas profundezas do mar subterrâneo para governar o reino de Abzu em seu lugar. Tiamat não ficou feliz com seus filhos usurpando Abzu, então ela se transformou em um dragão aterrorizante para destruir o mundo por si mesma. Desta vez, Enki optou por não fazer nada, porque aparentemente colocar um deus antigo para descansar foi o máximo que ele conseguiu. Então, Enlil interveio para matar o dragão. Ele rasgou seu corpo, fazendo a abóbada dos céus com suas costelas e a Via Láctea com sua cauda. Mas, é claro, ela não pôde ser verdadeiramente morta. E assim continuou a viver naquela forma desfigurada, e de seus olhos chorosos surgiram os rios Tigre e Eufrates. Mais uma vez, surgiu a questão: sem Tiamat, quem manteria o cosmos funcionando como deveria? Desta vez, Enki voltou com uma solução engenhosa. Os deuses criariam servos de barro para cuidar da terra, nós. Mas Enki também era promíscuo e enganador. Em um conto bastante sórdido, Enki tem um caso com Ninursag, uma deusa da fertilidade. Mas eventualmente ela o abandona. Alguns anos depois, Enki ainda está solitário e sentindo falta de sua antiga amante, quando quem aparece, senão uma jovem bonita que se parece com ela. Enki a seduz imediatamente, sem saber que essa mulher era a filha que ele teve com Ninursag. Bem, ela eventualmente o abandona, e o tempo passa, e Enki está novamente amargurado em sua solidão, quando encontra outra jovem e bela donzela. Esta também é sua filha e também sua neta. Os anos passam e surge uma terceira mulher misteriosa, que se parece muito com Ninursag, embora geneticamente falando ela seria 87,5% Enki. Ninursag descobre o que aconteceu, desfaz tudo e decide se vingar de Enki. Seu corpo inteiro começa a inchar e ele parece estar morrendo até que Ninursag tem misericórdia e remove o inchaço dele, criando deuses de cura para cada parte do corpo afetada. Além dessa linha incestuosa extrema, Enki teve um filho chamado Marduk, que se tornou o deus patrono da Babilônia. Ele costumava ser um deus muito menor até o reinado de Hammurabi, quando a Babilônia conquistou grande parte do crescente fértil. Marduk então assumiu os papéis e mitos de Enki e Enlil. De acordo com a tradição babilônica, foi Marduk quem matou Abzu e derrotou Tiamat. Ele também está associado ao planeta Júpiter, e por isso às vezes é visto como equivalente ao deus romano Júpiter, embora as semelhanças sejam limitadas. Voltando ao lado de Enlil e Ninlil, seu filho Ninurta está associado à agricultura e à cura, seja para aliviar doenças ou expulsar demônios. Ele está associado ao planeta Saturno e ao deus romano Saturno, também conhecido como Cronos. Novamente, não é uma correspondência exata, mas eles compartilham temas semelhantes de agricultura e a passagem do tempo, e, eventualmente, Ninurta se tornou associado também com a guerra. Ele gozou de muita popularidade durante o Império Neo-Assírio, numa época em que o Império era amplamente enoteísta. Isso significa que eles reconheciam a existência de muitos deuses, mas adoravam apenas um. Nesse caso, geralmente, o deus Asher, que provavelmente era o equivalente assírio de Enlil. No entanto, após a queda do Império, Ninurta tornou-se muito associado ao regime opressor e belicoso, então suas estátuas foram derrubadas, e ele voltou a cair no esquecimento.
Embora às vezes seja apresentado como filho de Ninlil, existem outras histórias em que ele é filho de Ninhursag. Isso porque, após derrotar um poderoso exército com a ajuda de sua massa falante, ele usou os soldados de pedra caídos de seus inimigos para construir montanhas e colinas, dedicando-as à sua mãe, a quem renomeou como Ninhursag, que significa Senhora da Montanha. Ele também é conhecido por derrotar Anzu, um pássaro gigante que roubou a Tábua dos Destinos de seu pai Enlil, o objeto que denotava seu direito divino de governar. Ninurta disparou flechas no pássaro, mas a tábua tinha a capacidade de voltar no tempo. Então o cabo da flecha transformou-se em cana. As pontas de sílex voltaram à pedreira e as penas transformaram-se em pássaros. Acho isso particularmente interessante, pois a maioria das histórias clássicas ou medievais sobre viagem no tempo quase sempre retrata o movimento para frente no tempo, e quase nada sobre retroceder, que é muito mais recente. No final, ele invoca um vento que rasga as asas do pássaro e depois ele corta sua garganta. Em algumas versões, ele acaba desejando mais glória e tenta conquistar o mundo, mas Enki o derrota com uma tartaruga gigante que morde seus tornozelos. Agora temos Nanna, que é um pouco único por ser um deus da lua, em vez de uma deusa da lua. Ele também é chamado de Sin, mas não porque fosse maligno, é apenas o nome que adotou na antiga religião politeísta semita. Ele tem uma barba de lápis lazuli e monta um touro alado. Mas além disso, não sabemos muito sobre ele, porque sua época de destaque foi quando Ur era a mais poderosa das cidades-estado sumérias, por volta de 2600 a 2400. No entanto, o famoso zigurate de Ur foi dedicado a ele. Então, ele ainda tem essa distinção. Ok, agora, antes de chegarmos a Gilgamesh e sua mãe, vamos rapidamente passar pela última geração dos Anunnaki. Nabu é filho de Marduk e é o deus da sabedoria, da escrita e das profecias. Ele está associado ao planeta Mercúrio e às vezes ao deus Mercúrio, ambos sendo deuses da sabedoria e das mensagens. Embora ele compartilhe algumas características com Apolo, como doador de profecias. Inanna, também conhecida como Ishtar, é uma deusa muito importante e sobre quem temos mais informações, mas fazer justiça a ela exigiria um vídeo inteiro. Felizmente, este vídeo está sendo feito em colaboração com Mitologia com Mike, que criou um vídeo inteiro sobre ela, então vou apenas cobrir o básico. Ela era a deusa do amor e da beleza, muito parecida com sua contraparte romana, Vênus, mas também deusa da guerra, justiça e poder político. Um dia, ela foi cortejada por dois deuses menores, um pastor e um fazendeiro. Inicialmente ela gostava do fazendeiro, mas foi convencida a escolher o pastor, porque ele poderia lhe dar melhores presentes. Um cenário semelhante à história de Caim e Abel na Bíblia. Enfim, esse pastor é Dumuzid, e eles viveram felizes para sempre, até que Inanna decide descer ao submundo e acaba presa lá. Como muitos antes dela, Dumuzid falha em lamentar sua ausência adequadamente. Então, quando Inanna eventualmente escapa e retorna ao mundo superior, os demônios exigem um substituto. Inanna vê o que Dumuzid estava fazendo e o oferece para ser arrastado, mas, eventualmente, ela sente pena dele e consegue um acordo em que ele passa metade do ano no submundo e a outra metade na superfície, o que explica as estações do ano. E sim, para aqueles que estão acompanhando, esta é uma provável inspiração para o mito de Perséfone e Hades. Em seguida, temos o irmão gêmeo de Inanna, Utu. Utu tentou ajudar Dumuzid quando os demônios vieram arrastá-lo para o submundo, porque ele é o deus da justiça. Ele também é o deus do sol, conduzindo uma carruagem pelo céu durante o dia e viajando pelo submundo à noite. Sua posição no céu lhe permite ver tudo na terra, e portanto aplicar justiça, verdade e moralidade entre os mortais. Uma curiosidade sobre ele é que existe um retrato esculpido de Utu na Câmara dos Deputados dos Ezezoen, logo acima das portas da galeria. Em 1950, eles instalaram os retratos de legisladores e filósofos famosos, e este de Hammurabi foi baseado nessa figura, no Stela de Hammurabi, sentado em seu trono e usando um chapéu em espiral. No entanto, o homem sentado no trono não é Hammurabi. Em todas as representações de Hammurabi, ele usa um chapéu redondo que parece um capacete, enquanto Utu, que tem uma posição mais elevada que um rei, é representado em um trono usando seu chapéu espiralado. Finalmente, temos Ereshkigal e Nergal. Nergal, como mencionei anteriormente, é filho de Enlil e Ninlil, e Ereshkigal é a irmã mais velha de Inanna e Utu.
embora não seja realmente associada a eles com frequência, exceto pela história sobre a descida de Inanna ao submundo. Seu mito principal é sobre seu casamento. Um dia, há um banquete que Ereshkigal não pode comparecer, porque ela é a rainha do submundo, e os outros deuses não querem dar uma festa lá embaixo, porque as pessoas tendem a ficar presas. Então Ereshkigal envia alguém em seu lugar. Na festa, Nergal é rude com o enviado de Ereshkigal, então ela o convoca ao submundo. Ele é avisado de que, se quiser sair vivo, não pode comer, beber, lavar-se ou sentar-se no reino de Ereshkigal. Mas também não pode dormir com a deusa do submundo, o que acaba sendo um desafio para ele. Ele tenta partir depois de ter um caso com ela, mas Ereshkigal o arrasta de volta, mesmo depois de ele tentar se disfarçar. Apesar de ter sido chamado ao submundo como punição, os dois acabam se casando, e Nergal se torna o rei do submundo. Agora, finalmente estamos prontos para falar sobre Gilgamesh. Gilgamesh existiu? Em vídeos anteriores, Matt falou sobre as 3 opções que podem ser usadas para determinar a existência de alguém: restos físicos, evidências arqueológicas e fontes textuais. Agora, lembre-se de que Gilgamesh, se existiu, teria vivido por volta de 2800 Consil, o que é cerca de 1500 anos antes do período tradicionalmente atribuído à vida de Moisés. Isso basicamente descarta qualquer esperança de encontrar os restos físicos de Gilgamesh. Os restos humanos mais antigos, que podem ser identificados diretamente como pertencentes a pessoas históricas conhecidas, são, como você deve ter adivinhado, as múmias dos faraós egípcios. E a maioria das múmias mais antigas, para as quais temos nomes, são da 17ª e 18ª dinastias, bem mais de 1000 anos após a vida de Gilgamesh. Também podemos descartar fontes textuais, como Matt mencionou anteriormente. Os humanos realmente só começaram a escrever histórias confiáveis depois de 600 a.C. Tudo antes disso era escrito no estilo de mito e lenda, que sempre misturava uma dose pesada de fantasia com pedaços de história real. Considerando que Gilgamesh teria vivido mais de 2000 anos antes de os humanos começarem a escrever história de forma clara, não é surpreendente que todos os textos que temos sobre ele sejam claramente bastante embelezados. Isso nos deixa com as evidências arqueológicas. Vamos começar com a lista de reis sumérios, que foi encontrada em vários locais. A mais antiga, datando de cerca de 2000 é o Bersel Pinhers. Gilgamesh está incluído na lista, mas há 2 problemas com essa fonte. Primeiro, ela ainda foi escrita 800 anos após Gilgamesh. E segundo, inclui claramente tanto reis históricos quanto lendários. Por exemplo, há um rei que supostamente reinou por 43.200 anos, um reinado que certamente só será superado pela rainha Elizabeth II, mas ela ainda tem um longo caminho pela frente. Curiosamente, no entanto, o primeiro rei da lista de reis sumérios, para o qual temos evidências arqueológicas contemporâneas, é um homem chamado Enmebaragesi. E de acordo com a epopeia de Gilgamesh, Enmebaragesi viveu na mesma época que Gilgamesh. Isso coloca Gilgamesh no ponto exato da lista de reis sumérios, onde os nomes passam de lendários a históricos. Portanto, é possível, se não provável, que Gilgamesh tenha sido de fato um rei histórico real. As primeiras histórias sobre ele vêm de poemas sumérios. Em Gilgamesh, Enkidu e o mundo inferior, ele é irmão de Inanna e a ajuda a expulsar a serpente, o pássaro Anzu e o demônio de uma árvore especial chamada Hulupu. Como agradecimento, ela lhe dá um par de objetos especiais, cujos nomes ainda não foram completamente decifrados, mas podem ser um tambor e baquetas. No entanto, ele os perde, e seu servo Enkidu viaja até o submundo para recuperá-los, já que, aparentemente, Gilgamesh realmente os havia perdido. Mas, como vimos antes, Enkidu fica preso. Gilgamesh pergunta sobre o submundo e como é a vida após a morte, e é assim que o poema termina.
Há outras histórias envolvendo Gilgamesh se revoltando contra o rei de Kish e ele e Enkidu derrotando um ogro enviado por Enlil, mas a mais famosa é a epopeia de Gilgamesh. Nela, Gilgamesh é descrito como 2/3 divino, por meio de sua mãe Ninsun, e 1/3 mortal, por meio de seu pai, o antigo rei de Uruk. Gilgamesh começa a história como um rei tirano, e como punição, Anu cria um homem selvagem chamado Enkidu para matá-lo. Enkidu viaja até Gilgamesh, e os dois lutam, mas Gilgamesh prova ser forte demais até mesmo para a criação de Anu. No entanto, ele fica tão impressionado com Enkidu que os dois se tornam amigos, em vez de seguirem a dinâmica mestre-servo das versões anteriores. Juntos, eles viajam para a Floresta dos Cedros, guardada por Umbaba, o gigante com rosto de leão, cujo rugido é uma inundação. Sua boca é a morte e sua respiração é fogo. Apenas com a ajuda do vento cegante de Utu, os dois conseguem matar a criatura. Esse feito ousado atrai a atenção de Inanna, que deseja que Gilgamesh seja seu consorte. No entanto, Gilgamesh a rejeita por causa de como seus antigos amantes foram tratados. Inanna não aceita bem ser desprezada por um mortal e envia o touro do céu para matá-lo. Mas Gilgamesh e Enkidu matam o touro e o oferecem a Utu. Enquanto descansam, Inanna desce do céu e fica sobre os muros de Uruk para lançar uma maldição sobre Gilgamesh. Gilgamesh, em um movimento tanto impressionante quanto imprudente, arranca a coxa do touro e a joga sobre o muro, acertando a deusa no rosto. Ele ameaça fazer o mesmo com ela se algum dia colocar as mãos nela, e imediatamente os dois começam a discutir. Enquanto Inanna ordena que todos lamentem a morte do touro, e Gilgamesh ordena que todos celebrem sua morte. Infelizmente, a maldição entra em vigor, e Gilgamesh tem um sonho de que ele ou Enkidu devem morrer. Os deuses se reúnem e escolhem Enkidu. Considerando que Gilgamesh foi quem estava atacando deuses com pernas de vaca, eu interpreto que os outros deuses devem ter pensado que Inanna merecia. Gilgamesh é tomado pela tristeza pela morte de seu amigo. E de repente sente um vazio no estômago ao ser confrontado com sua própria mortalidade pela primeira vez. Então, ele deixa Uruk e viaja pelo mar para encontrar o único homem que alcançou a imortalidade. Utnapishtim, o sobrevivente do grande dilúvio. Utnapishtim diz a Gilgamesh que para evitar a morte ele deve primeiro parar de dormir. Gilgamesh se esforça ao máximo, mas no fim não consegue resistir e cai em um sono profundo que dura 7 dias seguidos. Utnapishtim diz a ele que se ele não pode derrotar o sono, não pode se tornar verdadeiramente imortal, mas que a juventude eterna ainda pode ser dele se ele consumir uma planta rara. Novamente, Gilgamesh parte em uma missão, mas após encontrar a planta, o único segredo para a juventude eterna, ele a deixa sem vigilância enquanto vai nadar, e nesse tempo uma cobra aparece e a rouba, explicando o modo como as cobras podem trocar de pele. Derrotado mais uma vez, Gilgamesh retorna para a Suméria de mãos vazias, e a história termina aí, exceto por fragmentos que não se encaixam perfeitamente na cronologia do resto da epopeia. Por exemplo, a história de Gilgamesh ajudando Inanna com sua árvore está em uma tábua diferente, apesar de os dois tentarem se matar. E há outra história em que Enkidu está vivo novamente, apenas para morrer de novo. Essa é a árvore genealógica dos deuses mesopotâmicos. Espero que isso sirva como uma introdução a uma das religiões mais antigas do mundo e as maneiras pelas quais pequenos fragmentos dela sobrevivem nas tradições religiosas até hoje.